tenho certeza que isso já deve ter acontecido com você. Sabe aqueles dias que você acorda e você sente que o mundo tá lá fora e você quer ficar só debaixo do cobertor, agarrado com seu travesseiro? Ou então aquele dia que, do nada, a sua energia some e a sua motivação, ela dá tchau, tchau, sem nem avisar e você perdeu a vontade de fazer qualquer coisa. Pois é, eu também. E cá entre nós, não adianta a gente tentar resolver isso com mais uma xícara de café ou aquela lista interminável de tarefas e metas que a gente sabe que a gente nunca vai conseguir dar conta. Eu quero te contar os motivos disso acontecer e o que eu também tenho feito quando a minha energia some e a minha motivação ela decide dar tchau, tchau e tirar férias. E não, algumas coisas não são nada óbvias. Oi, eu sou a Marcela, eu sou criadora da Magia da Produtividade Caótica e se você acredita que produtividade não é sobre seguir regras rígidas ou virar um robô disciplinado, você está no lugar certo. Aqui a gente te mostra que você pode ser produtivo do seu próprio jeito e os links vão estar todos aqui embaixo para você explorar. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa. Nem todo dia vai ser um dia de alta produtividade, que a gente vai conseguir fazer muitas coisas. A gente vive num mundo que cobra e exige que a gente esteja sempre ligado no 220. Mas a gente é humano, a gente não é um robô com inteligência artificial. E às vezes o nosso corpo e a nossa mente, eles precisam de uma pausa. O problema é quando essa pausa, ela vira uma parada prolongada. E quando a gente começa a ver que a gente está ficando para trás, que a gente não está conseguindo fazer as coisas que precisam ser feitas. E aí a gente precisa entender primeiro o motivo dessa falta de energia e dessa falta de motivação. Não tem como resolver algo que a gente não sabe o que está causando. Vamos começar falando, separando em partes. Parte 1. É a parte física, que é o nosso corpo. Tem 3 coisas que podem estar sugando a nossa energia física. A primeira delas, e talvez a que seja mais importante, é a gente não estar tendo uma noite de sono de qualidade. Significa que você pode estar dormindo mal, às vezes até dormindo mais do que você deveria, às vezes dormindo bem menos, ou você simplesmente está acordando como se você não tivesse descansado o suficiente. Isso indica que a gente precisa começar a prestar atenção na sua rotina de sono. O que está acontecendo? A gente precisa ajudar o nosso cérebro para ele se preparar para dormir. Ter uma hora de sono, por exemplo, ajuda a gente a ir diminuindo o nosso ritmo conforme esse horário vai chegando. E aí o nosso cérebro ele começa a entender esses gatilhos. O seu cérebro ele automaticamente não sabe quando desligar se a gente não insere esses gatilhos na nossa rotina, que vão fazer o nosso cérebro entender que é hora de dormir, que não é hora da gente resolver problemas, não é hora da gente ficar ansioso com algo que a gente precisa resolver amanhã e que não é algo que a gente vai usar para ruminar algo que aconteceu e que deu errado no dia. É um momento do nosso cérebro relaxar, descansar. E aí a gente vai diminuindo as luzes de casa, não vai ficar tanto no celular ou usar a TV, a gente vai criando rituais noturnos, como por exemplo, tomar um banho quente à luz de velas, ler algo que ajude a gente a ir relaxando e entrando já no mundo dos sonhos. Tudo isso ajuda a gente a dar esses gatilhos pro nosso cérebro de, olha, esse é o momento da gente relaxar e não de tensionar. A gente vai entrar agora na próxima parte, que são problemas de saúde. A gente não pode excluir a existência de problemas de saúde. Não tem como. Condições como anemia, deficiências nutricionais e até distúrbios hormonais, eles podem sugar a nossa energia. Eu, por exemplo, estou passando agora pelo processo da perimenopausa depois da minha intervenção cirúrgica. E o que isso está fazendo é que eu estou tendo distúrbios do sono por causa dessas alterações. Então, não importa o quanto eu limpe e faça a minha rotina de sono, mas eu ainda vou estar aqui com os sintomas. E é por isso que é sempre essencial a gente fazer check-up regularmente. Muitas vezes a gente corre o risco de julgar que a nossa falta de energia, a nossa falta de motivação, ela é algo emocional, como depressão, estresse, ansiedade, burnout. Mas, na verdade, a gente também pode estar olhando por uma questão biológica. Então, na persistência desses sintomas, sempre consulta um médico. O outro motivo é o sedentarismo. Pode parecer contraditório, mas quanto menos você se move, mais cansado você se sente. O nosso corpo ele precisa de movimento para funcionar bem. Ele trabalha nesse equilíbrio. Se você se movimenta muito pouco, você precisa se movimentar mais para você ter energia física. Se você se movimenta muito, você precisa descansar, se movimentar menos para você ter mais energia física.
É assim que funciona. E, infelizmente, não tem como a gente fugir disso, gente. Exercício é essencial, inclusive para nossa saúde mental. Mas não precisa ser nada radical. Pode ser uma caminhada curta, uma dança no quarto. Começa com pequenas atividades. E aí você vai ganhando pontos extras quando você encontra uma atividade que você realmente gosta de fazer, que te anime e te desafie. Vamos para agora os motivos da parte 2, que são os motivos emocionais e psicológicos. E agora a gente vai falar sobre o que está rolando na sua cabecinha. Porque sim, a nossa mente é uma grande consumidora da nossa energia. Principalmente se a gente está enfrentando questões emocionais que demandam da atenção e autocompaixão. Então vamos para os principais motivos? A gente tem o estresse e a sobrecarga. Viver sob pressão constante vai esgotando a nossa energia mental e a nossa energia física. E o resultado é que a gente está sempre tentando dirigir o carro com um tanque meio vazio. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que pessoas sobrecarregadas não conseguem fazer as coisas direito. E essa sobrecarga pode vir de vários fatores. Às vezes, uma sobrecarga de tarefas operacionais, mas que não fazem você andar para frente e avançar numa meta. Às vezes, essa sobrecarga vem por questões sensoriais, como excesso de informação, excesso de barulho, excesso de demanda física, excesso de luz. Então, o que você precisa fazer é identificar que você tem limites. E que esses limites precisam ser respeitados. Seja com a quantidade de coisas que você consegue dar conta ao longo do dia, seja a quantidade de tempo que você consegue disponibilizar para alguma coisa, seja uma hora do dia que você não consegue trabalhar por algum outro motivo, e você precisa estabelecer os seus limites. E quando eu falo de estabelecer os limites, isso significa, muitas vezes, dizer não. Para quando a própria vida e até certas pessoas te cobram para você ultrapassar os seus limites. Eu, por exemplo, demorei muito tempo para descobrir que depois de uma certa hora do dia, eu não consigo mais ter energia para me dedicar ao atendimento clínico. Eu consigo produzir, eu consigo resolver burocracias, mas eu não consigo dar a presença física, emocional e mental que o atendimento clínico demanda. Esses limites estabelecidos muito bem não significa que eu nunca vou poder cruzar esses limites quando eu precisar ou quando eu quiser. Mas eu sei que cruzar esses limites tem um custo que precisa ser reposto depois. Outra coisa muito importante é que a melhor forma da gente lidar com o estresse é a gente reservar momentos do nosso dia para a gente dedicar aos hobbies, para a gente dedicar às atividades que relaxam a gente, para a gente dedicar também um tempo sozinho ali para a gente estar com os nossos sentimentos e com os nossos pensamentos. E isso é muito pouco valorizado no dia de hoje. E isso faz uma diferença absurda. Quando a gente tá num ambiente tóxico ou a gente tá num ambiente muito tedioso, quando a gente convive com pessoas negativas, ambientes muito tóxicos, ou até a gente se sente entediado com a nossa rotina, essas coisas vão pesando na gente. Ou por tédio, ou por toxicidade. Isso tudo tem o poder de sugar a nossa energia mental, física e emocional. Porque a gente também tá gastando toda essa energia meio que para se proteger de pessoas que sempre reclamam, ou de lugares que fazem a gente não querer mais estar lá, ou simplesmente a gente não tem aventura e novidade suficiente no nosso dia a dia, na nossa rotina. E aí a gente sente que a gente não tá aproveitando a nossa vida. A gente tá deixando os dias passarem sem a gente curtir, sem a gente aproveitar, sem a gente viver. Então é muito importante a gente avaliar os relacionamentos, os lugares que a gente frequenta e começar a observar o peso que isso traz pra gente. Se isso de fato traz um peso ou se isso traz uma leveza. E se não tem como a gente se afastar das pessoas tóxicas, de ambientes tóxicos, é muito importante a gente incluir essas aventuras e essas novidades na nossa vida, como cursos, hobbies, viagens, porque aí você vai entender que a sua vida e a sua energia valem muito mais do que daquele ambiente que você está inserido e daquelas pessoas que você meio que é obrigado a frequentar por algumas horas. E isso meio que te blinda, porque você está focado em outras coisas. Então a sua energia consegue ser direcionada a outra coisa. Agora, o outro motivo muito sério é quando a gente está falando de algum transtorno psicológico, como depressão, ansiedade, às vezes até o luto. É muito importante não ignorar os seus sentimentos. E é muito importante buscar ajuda profissional se você sente que está experienciando esses sintomas. Primeira coisa, não se culpa. Às vezes, ser um adulto funcional é difícil pra caramba, principalmente quando a gente está enfrentando essas batalhas emocionais e a gente precisa de um tempo para cuidar da gente, para se recuperar. Então, vai com calma. Fazer uma coisa que te faz bem é melhor do que
não fazer nada e só se forçar a performar com uma pessoa que não tá enfrentando o que você tá enfrentando nesse momento. Uma coisa que eu já sabia, mas eu tenho aprendido na prática cada vez mais, é que a gente precisa encher o nosso próprio copo de água antes de oferecer o nosso copo para outras pessoas. Imagina que a gente tem um copo d'água. Quando a gente acorda, ele pode nem estar totalmente cheio, mas a gente já começa o dia se cobrando, precisando resolver as coisas, e nós começamos a dar essa pouca água que a gente tem disponível para outras coisas. A gente acaba dando também essa energia para as redes sociais, para os e-mails de trabalho, cuidar da casa, cuidar das crianças, tentar ser funcional e corresponder a essa cobrança que nós mesmos temos de sair do ciclo dos transtornos psicológicos. E quando a gente vê, o nosso copo tá vazio de novo, não sobrou nada pra gente, e a gente vai continuar nesse ciclo de transtorno emocional. Por isso, antes de consumir ou fazer qualquer coisa, dedique um tempo para você encher o seu copinho, deixar ele transbordar. A gente pode fazer isso com um hobby como ler, escrever, sair, meditar, sair para caminhar, pensar, sonhar, costurar, pintar, escrever. Cria um tempo criativo. Dedica um tempo criativo para você. É um momento só seu, onde você pode recarregar as suas energias e transbordar a água do seu próprio copo. E aí a gente tem a parte 3 dos erros no planejamento. Esse é um dos motivos da gente ficar sem motivação e sem energia. Esses erros de planejamento são aqueles que a gente comete sem nem perceber e que muitas vezes a gente aprende a cometê-los. Primeira coisa, assumir muitos compromissos. Quando a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, é a receita perfeita para o esgotamento mental e o esgotamento físico. Então, quando a gente vê essas pessoas nas redes sociais sendo sempre super produtivas, que dizem hackear o cérebro para conseguir produzir mais, cara, é viciante. Vamos falar a verdade. Todo mundo queria ter o superpoder de fazer tudo o que precisa ser feito e ainda assim conseguir dar conta de tudo, ter tempo suficiente para descansar, fazer sobrar horas no seu dia e fazer absolutamente tudo o que você queria poder fazer. Mas a realidade ela é muito diferente. Na realidade, quanto mais a gente vai enchendo a nossa lista de tarefas, a gente vai enchendo o nosso calendário e a gente vai cronometrar até o tempo em que a gente vai ao banheiro, menos coisa a gente consegue fazer. Sabe por quê? Porque é essencial a gente entender que a gente não vai ter tempo para fazer tudo. E essa é uma realidade difícil de aceitar. Isso significa que a gente vai precisar escolher e selecionar o que a gente vai fazer. E na nossa sociedade, a gente está cada vez mais indeciso e tendo cada vez mais dificuldade de tomar decisões. Porque é uma sociedade que vende cada vez mais pra gente que a gente pode ter todas as possibilidades, que a gente pode alcançar tudo, a gente pode ter uma calça de várias cores diferentes. Então, quando a gente precisa escolher só uma calça de uma cor, a gente fica indeciso. Então, quando eu falo para você que a gente vai precisar escolher, significa que a gente vai precisar priorizar certas coisas. E isso demanda que outras coisas não vão ser priorizadas. Mas escolher o que priorizar é talvez a habilidade mais importante que a gente precisa trabalhar nos dias de hoje. A outra coisa é quando a gente tem uma rotina muito monótona. Eu não sei para você, mas para mim, fazer a mesma coisa todo dia mata a minha motivação. Então, se você precisa de aventura, novidade, de fazer coisas diferentes, enfrentar novos desafios, tenta sempre incluir isso no seu dia a dia. E você pode fazer isso de diversas formas. Às vezes, até pegar um caminho diferente para ir para o trabalho já pode expandir a sua perspectiva e aumentar a sua motivação. E a outra coisa é a nossa falta de propósito. Cara, quando a gente não tem um propósito ou um objetivo claro com aquilo que a gente está fazendo, é óbvio que fica difícil a gente se motivar. Se a gente não sabe o porquê de estar fazendo algo, ou quando o motivo da gente estar fazendo algo não faz sentido pra gente, fica difícil da gente ter uma motivação pra gente continuar investindo naquilo. E, às vezes, ir atrás de motivos que façam sentido pra gente. Ou então transformar aquilo que a gente faz num propósito que faça sentido pra gente. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha com alguém que tá precisando ouvir isso hoje. Curte, por favor, que isso ajuda muito a nossa página. E não se esquece de se inscrever no canal para mais conversas como essa. Agora me responde aqui, o que você tem feito para encher o seu copo d'água? Conta aqui nos comentários e até a próxima!